Horóscopo para o dia 9 de outubro de 2021. Áries ou Carneiro. Há certas coisas que, quando temos contato, sentimos vontade instantânea de nos lançar, inclusive, nos libertando de determinadas amarras que acreditávamos ser eternas, proporcionando uma emocionante história de superação. Ao entrar em contato com alguma coisa do tipo neste sábado, é possível que sinta vontade de deixar algo para trás, que até via como necessário, mas que começa a perceber que está mais atrasando sua vida do que trazendo alguma contribuição. Porém, que se faça tal mudança de postura sem fazer alarde, pois, caso venha a comunicar a alguém, poderá ser exatamente para aquela pessoa que se beneficiava com tal prisão sua, e que certamente não medirá esforços para que retorne ao seu estado anterior, tentando te convencer por A mais B que seu ponto de estagnação que era o melhor para você. Infelizmente, quando não temos conhecimentos dos fatos, alguém com um pouco de lábia costuma nos ganhar fácil. Touro. Sua intuição poderá fazer com que perceba, neste sábado, que há excelentes oportunidades a serem aproveitadas, tanto para te agregar quanto para abandonar o que é desagradável, e sentirá até ser uma boa. Se isso ocorrer, não tenha vergonha e vá satisfazer suas vontades baseadas nas informações recebidas. O único alerta aqui é que o caminho poderá ser até um pouco difícil, mas trabalhando com dedicação e acreditando que vai conseguir, certamente a recompensa vai chegar. Principalmente o último, uma vez que, mesmo que trabalhemos duro, mas acreditemos que vai dar em nada, aumenta a chance de autossabotagem, fazendo com que a crença no negativo venha a se materializar. Gêmeos. Neste sábado, fique alerta com situações que podem aparentar até ser uma boa, mas que, na realidade, são uma verdadeira fria. São aquelas que vemos claramente que nos remete a algum risco, mas acreditamos que nada pode acontecer conosco, pois sabemos agir com precisão, e os que se complicam carecem de habilidade ou inteligência. A questão é que tal excesso de confiança poderá fazer com que não perceba alguns detalhes e venha a cair, se lamentando pela confusão arrumada, e que é difícil de sair. Normalmente, quando nos prejudicamos, começamos a lamentar da vida, como sendo azarado ou que a outra parte foi desonesta. Porém, será possível perceber antes de entrar que a coisa não cheira bem, e por isso, deveria passar longe. O que ocorrer de errado será nada menos por causa de sua decisão. Com base nisso, dê preferência apenas ao que é realmente seguro. Câncer ou Caranguejo. Será um sábado em que um pouco de raciocínio lógico poderá fazer com que aproveite o dia da melhor maneira. Isso porque, de alguma forma, a tranquilidade vai rondar por você, o que é excelente. Em tal estado, conseguimos fazer tudo com mais segurança, e obtemos os melhores resultados. Contudo, para se conseguir ter algum domínio sobre alguém, o caminho mais fácil é mexer com os sentimentos dele, trazendo para a mesma frequência. E é nisso que deverá ficar atento, pois poderá surgir algo tentando te convencer, de alguma forma, da possibilidade de perda de algo que possa ou não te ser importante. Aqui entram duas coisas, onde a primeira é que tudo se liga por frequência, e se houver a possibilidade, de fato, é porque você ou a outra parte, independente de ser pessoa, coisa ou situação, estão saindo de sintonia, o que pode ser bom ou ruim, dependendo de seu padrão vibracional. Nesses casos, é recomendado elevar o astral, de modo que,
Se foi porque estava a baixar, se mantenha conectado, mas se a outra parte for a que estiver abaixando, que parta em paz e você esteja aberto para o novo que, com certeza, será melhor. A segunda coisa é que alguém apenas pode oferecer o que tem, ou seja, se houver a ameaça de perda, é mais provável que ela esteja mais perdendo com a situação do que você, e se elevar seu astral e seguir adiante, ela é que vai sofrer os prejuízos, em vez de compartilhar o problema. É como situações de ofertas envolvendo promoção, em que se utiliza o chavão você não pode perder, normalmente sendo queima de estoque, onde, se o produto for alimento perecível, é que provavelmente está perto da validade, se comparado ao fluxo natural de vendas do produto. Se não houver a alta da movimentação provocada pelo medo da perda de algo que não há o que ser perdido pelo cliente, e tal consciência se obtém parando para refletir se é necessário ter aquilo, o que estava vencendo se estraga, causando prejuízo ao estabelecimento. E esse não é um discurso a favor do desperdício, mas algo para se refletir. Em 3 ocasiões como a citada no exemplo, se não estamos conscientes, absorvemos o problema que é dos outros acreditando que é nosso, e temos de nos virar para não nos complicarmos, como comprar várias unidades do produto e apenas quando se chega em casa que se percebe que, com a quantidade adquirida, não é possível consumir até a validade, ou seja, o desperdício foi apenas transferido de mão, fazendo o cliente se sentir culpado pelo fato. A chave importante para você se dar bem é não acolher a sugestão logo de cara, mas pensar um pouco para ver se é real ou se estão tentando te influenciar. Consciente de que se trata de algo que não faz sentido, poderá vibrar na polaridade oposta, se percebendo como alguém que tem mais a ganhar na situação, não caindo nas ameaças do que entrando nelas. Leão. Como já dizia um grande cientista pisciano do século passado, insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar ter resultados diferentes. Você poderá ter até a ciência de que continua a fazer mais do mesmo neste sábado, mas preferir insistir nisso, e por conta de tal postura, até aquilo que conseguia com facilidade passar a escapar de suas mãos. Afinal, tudo na criação evolui, pois esse é o estado natural das coisas. Às vezes, nem são as coisas que evoluem, mas aqueles que disputavam contigo se melhoraram e te superaram, conseguindo em seu lugar algo que era obtido com facilidade, ou seja, alteraram os resultados por se alterarem. No entanto, não será questão de desanimar. Pelo contrário, é um convite para que comece a trilhar o caminho da evolução, em vez de querer que tudo seja como era antigamente, ou seja, que tudo se piore para te atender. Quando saímos de nossa zona de conforto, nossas possibilidades são ampliadas, vindo a conquistar o que se conseguia outrora, assim como outras coisas melhores. Virgem. Seu signo é o da praticidade, e seu senso crítico é fundamental para aplicar o que precisa ser feito. Porém, neste sábado, tome cuidado para não querer simplificar bastante por não enxergar toda a questão, apenas parte dela. Por mais que muitos problemas possam ser resolvidos através de soluções sem complexidade, outras são necessárias, e o achismo deverá ser deixado de lado. Isso vai evitar de que não utilize os recursos necessários para atender às situações, fazendo dar errado, e venha a culpar que os resultados são oriundos da inveja e do olho gordo alheio. Pode até ser, mas em grande parte, o responsável poderá ser a falta de atenção. Libra ou Balança.
Talvez venha a tomar consciência neste sábado de que esteja a viver aquele dito popular: em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Isso porque você poderá auxiliar diversas pessoas em situações que não estejam bem resolvidas em sua vida, e essa será uma oportunidade excelente para ter noção disso, de modo que possa aplicar para se ajudar. Afinal, se sua ajuda é sempre bem-vinda, nada melhor que ser o exemplo do que contribui. Contudo, será necessária determinação. Quando se trata da própria vida, às vezes caímos na autossabotagem de que tratar da vida alheia é mais fácil, pois na nossa é impossível. Porém, se você tem condições de melhorar a vida alheia, também tem condições de melhorar a sua, bastando deixar tal crença limitante de lado. Escorpião. Sua capacidade de conseguir o que desejar estará em alta neste sábado. Porém, se não tomar cuidado, poderá se tornar insaciável, sempre indo atrás de algo na esperança de que se sinta satisfeito, e não conseguir. Algo que poderá te segurar será a prática da gratidão por cada uma de suas conquistas. Às vezes, o desejo de conseguir as coisas nem é porque precisamos delas, mas apenas nos sentir bem, mas sem ser grato por elas, vivemos insatisfeitos, correndo de um lado para outro, conquistando todo o universo, mas ainda não nos é o bastante. Por outro lado, sendo grato pelas conquistas mais simples, facilita a conexão com sua felicidade interior, de modo que tenha condições de enxergar apenas o que te é importante, em vez de se sentir um poço sem fundo, por mais que conquiste tudo. Sagitário. Será um sábado em que você precisará ficar esperto com distrações. E quando falo distrações, não digo apenas dos aplicativos da vida ou televisão, mas também preocupações. Aliás, normalmente são eles os que mais nos deixam desatentos, e assim deixamos de fazer o que é necessário. Estar com a cabeça no que precisa ser resolvido é importante, mas desde que a intenção seja encontrar a solução, em vez de colocar mais medo. Tudo o que colocamos foco recebe nossa energia e cresce, e a frequência em que vibramos conta bastante com o que vai frutificar disso. Por isso, em vez de se ficar com pensamentos e sentimentos pesados, torne tudo mais leve. Promovendo a leveza interna, é até possível que as soluções adequadas para se livrar comecem a brotar do nada, apenas porque você permitiu, dando condições para que elas surgissem. Aliás, com essa despreocupação, certamente se sentirá mais disposto a colocar as soluções em prática, algo que, num astral mais baixo, certamente nos deixa com mais receio, acreditando que pode dar errado, mesmo que seja seguro. Elevando seu astral, procurando formar uma harmonia interna e pelos frutos colhidos através dela, terá capacidade de perceber o quanto é importante vigiar nossos pensamentos, sentimentos e emoções, compreendendo que somos os únicos responsáveis por nosso estado, e consequentemente, por muito do que nos acontece. Uma mudança de postura interna, seja abaixando ou elevando nosso astral, muda muita coisa. Capricórnio. Seu olhar para identificar o que é importante neste sábado estará bastante apurado. No entanto, saber identificar não significa necessariamente se mover para dar atenção. Não é raro termos noção do que precisa ser feito, mas deixarmos para depois, muitas vezes pela falta de disposição, assim como fatalmente temos de correr para fazer, em cima da hora. Se algo te parece importante, dê prioridade e ponha a mão na massa.
Se quer aproveitar outras coisas, se lembre que, quanto mais rápido se livrar do que precisa ser feito, mais tempo livre terá, assim como vai desocupar sua mente de ter obrigação por fazer. Aquário. Lidar com situações desagradáveis que surgem de tempos em tempos é chato, mas, uma vez que elas aparecem, temos de dar conta. Seu sábado poderá fazer com que elas venham. No entanto, embora também seja importante, será necessário tratar das questões não apenas na esperança ou no desejo que não tornem mais a ocorrer, mas fazer algo que também é fundamental, que é refletir o que origina tais situações. Agir reativamente é algo necessário e óbvio, mas agir preventivamente é o ideal, onde evitar provocar tais situações deixa de gerar mais necessidade de se desgastar com o que não é agradável. As situações que nos chegam sempre dão uma pista do que fizemos para aquilo acontecer, e observar tais detalhes é a chave mestra para que possamos agir de maneira a não desencadear tais situações novamente, permitindo que tenhamos uma vida melhor. Peixes. Sabemos bem a capacidade da arte em influenciar o estado vibracional das pessoas. Para quem já teve a oportunidade de ler a Bíblia, no Antigo Testamento, talvez possa lembrar que a música foi utilizada, em alguns momentos, para manipular sentimentos de pessoas importantes da sociedade da época, de modo que estivessem mais abertas ao pedido. Aliás, indo ao Novo Testamento, também há a questão da dança de Salomé, que foi o artifício utilizado para se pedir a cabeça de João Batista. Toda e qualquer forma de arte é uma ferramenta poderosa, dependendo, é claro, das intenções de quem se utiliza dela para fazer o bem ou o mal. Haverá tendência de que utilize bastante dela neste sábado, seja projetando ou consumindo. Porém, tome cuidado com a qualidade delas, pois se a ideia for ficar bem, então que se escolha o que estiver alinhado com o que deseja sentir, por mais que as que passam outro tipo de vibração possam ser consideradas legais. Também vale lembrar da postura de quem vai lidar com elas. Por exemplo, para uma pessoa que tem medo, mas quer trazer a coragem à tona, um filme de terror não é indicado num primeiro momento, caso contrário, vai fortalecer o medo. Por outro lado, ela poderá utilizar o filme de terror se, conscientemente, se forçar a resistir, sentindo coragem, transmutando todo aquele sentimento negativo. Nem tudo depende do externo, mas de como reagimos internamente. Mas é necessário sabedoria, não se colocando em situações que não consiga superar, embora o treino da vontade seja algo recomendado, de modo que possa aprender a lidar com situações que possam aparecer repentinamente. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.